This call is now being recorded. Vai confirmar? Prontinho, podemos começar. Ok. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Viviane, eu sou assistente social, especialista em residência multiprofissional em saúde da família e comunidade e mestranda, em saúde pública na Universidade Federal do Ceará. O tema, que será discutido é a interprofissionalidade na residência multiprofissional em saúde. Pode passar. E a primeira discussão é o que é a residência multiprofissional, E nós temos duas residências, que é a residência multiprofissional, tem a médica e também tem a uniprofissional, Então, assim, o que é residência? Residência é uma modalidade de ensino, de pós-graduação, lato sensu, voltada para a educação e serviço, e destinada, e destinada às categorias profissionais que integram a área da saúde. Então, tem diversas residências, residência em saúde da família, em comunidade, residência em vigilância em saúde, saúde coletiva, residência hospitalar, e as suas diversas áreas também dentro da residência hospitalar, e as áreas também, as profissões na graduação de psicologia, serviço social, para odontologia, fisioterapeuta também. Então, assim, para diversos profissionais, a residência também está disponível. Ela é regulamentada, a residência multiprofissional é regulamentada pela Lei 11.129, de 30 de junho de 2005. E como a residência médica, ela é mais antiga, ela está regulamentada pela Lei 6.932, de 7 de julho de 1981. E constitui-se, em um programa de cooperação intersetorial para favorecer a inserção qualificada. Então, a residência, profissional, ela é uma educação permanente, como foi falado anteriormente, ensino voltado, traz as duas coisas, que é o ensino e o serviço também. Pode passar. E aqui nós trazemos os três conceitos, de educação uniprofissional, a educação multiprofissional e a interprofissional. A uniprofissional, no qual as atividades educacionais ocorrem somente entre os estudantes de uma mesma profissão, isolados dos demais, então é focado somente em uma categoria profissional. A multi é a justaposição de disciplinas distintas entre saberes especializados, que balizarão a atuação de cada profissional. Então, aí começa a ter o diálogo, com as demais áreas, com os demais profissionais que fazem parte. E a interprofissional é a noção que vincula-se, a noção do trabalho em equipe de saúde, marcada pela reflexão sobre os papéis profissionais, a resolução de problemas e a negociação nos processos decisórios. A construção de conhecimento de forma dialógica e com respeito às singularidades e diferenças de diversos núcleos de saberes e práticas profissionais. Ou seja, então aqui ele traz a questão da importância, do trabalho em equipe, marcado por essa reflexão da gente conhecer os papéis, de outros profissionais dentro daquele espaço, as suas competências, atribuições, para que esse trabalho em equipe se estabeleça. E a resolução de problemas, a resolução dessas demandas que são trazidas. Então, é um momento de discussão, de diálogo, E é um momento que possibilita a construção de conhecimentos, saberes, onde traz uma visão ampla, do sujeito. Pode passar. E aqui exceder o trabalho em equipe multiprofissional para uma perspectiva interprofissional, uma perspectiva de interprofissionalidade,
melhora a produção do cuidado aos usuários, especialmente em se tratando de situações de elevada complexidade, né? Permite a percepção holística do sujeito. Então, como foi falado anteriormente, na equipe multiprofissional é possível, na prática da educação interprofissional. Aí é necessário que os sujeitos tenham conhecimento dessa prática, do que é interprofissionalidade, né, das ferramentas também para fortalecer, né, o que é necessário, né, para a melhoria dessa relação, dessa comunicação, dessa colaboração, né, dentro da prática. E isso só tem a ser tem muitos benefícios, né, entre ele para o usuário, né, então, assim, o usuário, ele é beneficiado por essa relação, essa boa relação, né, estabelecida entre os profissionais, dessa educação, né, onde você não tem conhecimento só da sua área, mas você pode ter conhecimento das demais áreas, mas respeitando também, claro, as atribuições de cada, que tem, mesmo que a gente tenha um bom estabelecimento de comunicação, né, de saber o que o outro faz, é necessário respeitar, né, esses limites também, né, o exemplo, eu sou assistente social, então eu faço estudo social, parecer social, né? Então, mais que um médico, ele tenha conhecimento, né, dessas minhas atribuições, ele não pode executar isso, né? É uma atribuição minha, né, que é algo particular da minha profissão. Então, a gente tem que respeitar também essas limitações. Pode passar. Interprofissionalidade na residência em saúde, né? Então, trabalhar a interprofissionalidade na residência em saúde é trabalhar a complexidade e multifacetada natureza das necessidades de saúde dos pacientes, né? Então, hoje a gente precisa trabalhar muito a interprofissionalidade para exatamente entender essa complexidade, para atender todas as necessidades né, que o usuário traz, né, como demanda para o profissional. Então, a gente tem que ter primeiro, essa escuta, né, também muito importante. Então, a partir da escuta, a partir da anamnese, a gente compreende, né, o que demanda o usuário, né, e entende também a complexidade dele, porque às vezes não é só a demanda, né, física, biológica, traz também questões relacionadas à família, questões relacionadas com a comunidade, que ali é um fator adoecedor, então tem que ser trabalhado, como fui falando anteriormente, né, numa visão holística, né, num total, na sua totalidade. O ensino-serviço, né, com foco na humanização da atenção e ampliação da compreensão da integralidade. Então, como foi falado, né, a visão holística, né, também é a questão da integralidade, a gente conhecer a nossa rede de atenção, né, à saúde, para saber, né, se demandar de algum outro serviço, a gente saber como encaminhar, né, onde encaminhar esse usuário, para esse usuário ele não ficar perdido e, assim, sabe, ser bem direcionado pelo profissional. Então, o profissional aí tem que ver, né, ter essa humanização, né, essa escuta, ter essa compreensão, né, que o usuário muitas vezes não demanda só do que está ali, o que você pode, né, o que é competência ou atribuição sua, mas compreender que você pode comunicar com os profissionais, né, você pode encaminhar, a importância também de fazer um bom encaminhamento também, né, ter essa comunicação estabelecida, né, com o profissional que você for encaminhar. O suporte organizacional, então, para efetivar uma educação interprofissional dentro desse estabelecimento, né, onde a residência fica, é necessário que tenha um bom suporte na organizacional, né, ou seja, é fundamental que a liderança, né, tenha interesse e conhecimento, né, de como avançar nessa educação interprofissional,
como também o corpo docente, ele tem que ter conhecimento da importância, né, da residência, a importância daqueles profissionais, de como que vai, a partir da entrada daqueles profissionais, como é que vai ser a metodologia, né, aplicada, avaliação, articulações entre os núcleos, né, então, como eu falei anteriormente, tem várias áreas, né, a residência, e também, né, graduandos de diversas áreas. Então, a articulação desse núcleo é interessante, né, essa articulação, ela pode ocorrer nas reuniões de equipe, né, nos momentos de discussão de casos, nas consultas compartilhadas, nas interconsultas, né, então, tudo isso permite, né, essa articulação. Isso é interprofissionalidade. Favorece um espaço de aprendizado, né, coletivo para todos envolvidos, residentes, preceptores, tutores e profissionais do serviço, né, então, todos os trabalhadores saem, né, tanto os residentes como preceptores, tutores e profissionais, a interprofissionalidade é benéfica, né, porque você conhece quando tem um olhar mais ampliado de todo o processo de trabalho, né, de todas tem o conhecimento dessas áreas, então, assim, é de benefícios a todos, e principalmente ao usuário, como foi anteriormente citado, né. E só é possível também ter esse olhar ampliado a partir dessa percepção, né, que saúde, ela tem o seu aspecto mental, emocional, social, né, e físico. Então, não tem, tem demandas que não vai só do médico, passar um medicamento, atender ali aquele paciente, né, ele precisa ser encaminhado. E ter um preceptor e um tutor, né, para dar suporte a esse residente, principalmente quando ele receber essa demanda, né, desse profissional, seja médico, seja enfermeiro, né, tô falando aqui médico, mas pode ser enfermeiro, ou algum profissional também da equipe multi, é necessário ter esse bom estabelecimento dessa relação, né, entre os diversos atores na residência. Pode passar. E como foi falar, né, os benefícios da relação interprofissional nos processos de trabalho, a otimização das práticas e produtividade no ambiente de trabalho, né, então, a questão que a gente consegue gestar, né, ter uma gestão do tempo melhor, também quando temos noção do fluxo dentro daquela unidade, quando nós temos conhecimento sobre as profissões, sobre os profissionais, né? Então, assim, tem profissionais que às vezes não conhecem, né? Que é um gerente da sua unidade, qual é o assistente social da sua unidade, às vezes não conhece nem direito o enfermeiro, né? Então, assim, a necessidade da gente conhecer os profissionais. A residência, ela trabalha muito isso, né? Ela trabalha muito a questão de você conhecer o local de trabalho, se for conhecer os serviços, os profissionais, porque traz a questão da integração. E isso faz parte, né, e otimiza as práticas, né, a produtividade, né, os profissionais se tornam resolutivos. Ampliação da confiança, né, dos trabalhadores da saúde. Então, se o profissional ele tem conhecimento, né, sobre o que o serviço social faz, ele se sente confiante, né, em encaminhar, em, em atender aquele paciente, né, com aquela demanda. Então, ele vai saber para onde caminhar. A melhoria do acesso à assistência, né, de saúde, melhoria do acesso à assistência à saúde também, né, benéfica. A interprofissionalidade também ajuda nessa questão, né, do acesso, que quebra as barreiras de acesso, né. As unidades, muitas vezes, elas têm as barreiras de acesso,
né? Às vezes parte da recepção, às vezes num tratamento, né, de um profissional com o usuário, ali se torna às vezes uma barreira, né? Se você não tratar bem o usuário, pode ser que ele nem volte. Então, assim, a gente tem que melhorar a questão desse acesso. E esse acesso, ele só é melhorado se a gente discutir, né, enquanto equipe, né, dessas questões, né, de ver o que o paciente traz, que o paciente fala, né, quando não está legal, quando não é bem recebido, né, por determinado profissional, o usuário chega e fala. Agora, cabe a gente acolher, né, isso e ver da melhor forma em equipe, né, de como melhorar essa assistência, né, e quebrar essas barreiras. A melhoria dos resultados obtidos, né, mediante a recuperação e segurança dos pacientes, e as habilidades interpessoais e atitudes para o trabalho em equipe. Então, aqui, a partir da educação interprofissional, né, essas habilidades, vão ser utilizadas, né, principalmente a interpessoal. É muito difícil você trabalhar no SUS ou trabalhar no serviço de saúde sem ter contato com ninguém, sem ter contato com a sua equipe, né, não tem só o eu profissional, né, você vai precisar de algum momento da enfermeira, da assistente social, da nutricionista, da fisioterapeuta. Então, a gente temos que trabalhar, né, isso, essas questões, principalmente dessa relação interpessoal. Pode passar. E aqui eu trouxe os métodos de aprendizado, né, que podem ser utilizados para alcance da educação interprofissional. E aqui nós temos a aprendizagem baseada, né, no seminário. O que que é isso, né? Favorece a percepção de novas ideias, novas questões e perspectivas, né? Ela destaca a vivência. Então, nessa aprendizagem baseada em seminário, traz muita questão também da sua vivência, né? Onde leva uma reflexão profunda, né, das suas ações, né? A gente fala ação, reflexão e ação, né? Então, o que é feito, ele precisa também, né, o profissional tem que ter a reflexão sobre aquela ação para, se for preciso, né, amadurecer, qualificar, né, a sua ação e depois executar novamente. Aprendizagem baseada em observação, né, então essa aprendizagem baseada em observação, como diz, é muito do observador, então vai ter aquela pessoa, né, que vai acompanhar você, vai monitorar, né, compreendendo todos os processos de trabalho, né, vai auxiliar você naquela aprendizagem. Tem a aprendizagem baseada em problemas, que aí também parte de uma metodologia ativa, né, tem como objetivo o desenvolver, né, de respostas dos problemas ali que surgem. Então, o que surge como demanda para um profissional tem que ser entendido como uma demanda da equipe. E o profissional, ele tem que se sentir aberto, né, a discutir isso, né, para os outros profissionais. E aqui, quando eu falo questão de discutir com os outros profissionais, a gente tem que ficar atento, né, que o que deve ser repassado para eles é o estritamente necessário. Ou seja, né, eu posso falar tudo, né, tem que ter uma noção a questão do sigilo, né, falar somente o estritamente necessário, preservando sempre o sigilo com o usuário. A gente não pode quebrar a questão do sigilo, né, porque se a gente quebra o sigilo, a gente está quebrando também aquele pacto, né, aquele vínculo com o usuário. Então, a gente tem que mostrar isso para que o usuário sinta-se confiança, né, no nosso atendimento. A aprendizagem baseada em simulação,
né? Ou seja, é dando um exemplo, né? Aquelas simulações de socorro, né? Em situações de acidente de trânsito. Então, eles trazem toda aquela simulação e tem também os manequins, né? Que eles fazem as manobras. Então, tudo isso faz parte da aprendizagem baseada em simulação. E temos também a aprendizagem baseada na prática clínica, que aí é baseada também na resolução, né, de situação problema, né, que é cotidiano, então, parte também muito das suas vivências, né, do que você traz também. E todas essas aprendizagens, elas podem se misturar, né? Elas não são isoladas, porque só pode fazer aprendizagem baseada em seminário, ou somente de simulação. Elas podem trabalhar juntas. Pode passar. Os desafios relativos à interprofissionalidade, né? Então, como todo trabalho, a gente tem muitos desafios, né? E um dos desafios da interprofissionalidade os problemas de comunicação e colaboração entre diferentes profissionais de saúde, né? Ou seja, mais que a interprofissionalidade, né, ela tenha se expandido esse assunto, esse tema entre os profissionais, instigando eles a melhorar a questão da comunicação, da colaboração, a gente vê aí, né, na literatura, ainda precisa muito melhorar. Os profissionais, alguns profissionais ainda praticam muito a questão da individualidade, né, ficam muito dentro do consultório, não tem comunicação com a equipe, ou alguns profissionais não sabem da importância, ou sabem, né, mas na verdade não praticam, né, a interprofissionalidade. Então, isso ainda é um desafio, né? Quebrar essas barreiras para que aconteça e ocorra mesmo a interprofissionalidade dentro desses espaços, principalmente da residência. As barreiras organizacionais, essas barreiras organizacionais, o que foi colocado anteriormente, né? O gerente, ou então o coordenador, né? A pessoa da gestão, eles têm que ter conhecimento da importância, né, da interprofissionalidade, a importância das reuniões de equipe, a importância da discussão de caso, das consultas compartilhadas. Então, assim, reunião de equipe não é perda de tempo, né? Na verdade, é um ganho, que aí a pessoa vai perceber como é que melhora, né? Vai refletir como melhora a organização do ambiente, né, a melhoria na questão da organização do local, do atendimento. Então, assim, o gestor, né, a pessoa tem que ter esse conhecimento. E o outro ponto é os currículos inflexíveis. Aqui eu trago a questão da graduação, né, ainda é muito falha em questão de trabalhar a interprofissionalidade, né, educação interprofissional. Principalmente, assim, que eu percebo pelas leituras, né, principalmente isso nas escolas privadas, nas instituições privadas, né, de graduação, é muito voltado para o mercado. Tem aquela formação muito do profissional para o mercado, mas não discutem tanto a questão da importância do profissional enquanto equipe, né, enquanto produtor daquele cuidado, né, que aquele cuidado só vai poder ser feito também, executado, né, a partir desse trabalho com os demais núcleos também. A fragilidade que envolve a gestão, então, quando eu coloco aqui a fragilidade que envolve a gestão,
é exatamente que não tem essa questão do investimento, né? A gente precisa fortalecer para que algumas instituições, elas têm esse horário, né, e algumas residências também, né, já tem esse horário reservado para discussão de caso com a equipe, né, mas só que não são todas residências que realmente guarda isso, né, que o residente ele pode se sentir seguro, né, em tirar esse momento para discussão de caso. A gente vê que está muito na questão mesmo de dados quantitativos, né, de atender, 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 né, respondendo essa lógica mercadológica, né, de quantitativos de atendimento. Então, a gestão, ela traz muito essa visão, né, e o médico tem que atender 10 pessoas, o enfermeiro tem que atender tantas pessoas, né, alguns indicadores realmente algumas coisas são para atingir indicadores, mas outras coisas a gente tem que ver, até porque não é só o indicador de quantitativo, mas temos que ver também o qualitativo. E, então, a gestão, ela tem que ter essa noção, né, de como está sendo feito esse trabalho, né, como é que o usuário está sendo atendido, como é que os profissionais estão executando as suas ações. E isso só vai ser possível se tivesse esse momento conjunto. O outro ponto é pouco entendimento quanto à inserção e ao papel dos residentes no contexto dos serviços de saúde. Isso aqui também eu cheguei até a falar, né, algumas pessoas quando os residentes entram, né, no serviço, eles não têm conhecimento do que é residência, né, do o que esse residente vai fazer. Chegou no meu serviço, e aí? Ele vai, se a pessoa não tiver conhecimento do que é residência, por que aquele residente, né, está ali, o que ele faz, quais são as particularidades, né, porque residente, ele não é profissional de serviço, né, então ele tem sua agenda diferente dos outros profissionais, e isso deve ser respeitado dentro do espaço. Mas como é que vai ser respeitado se não é conversado isso com a equipe antes de receber esses residentes? Então, tem essa necessidade também, aí eu vou, né, colocar novamente, da preceptoria, da tutoria, né, de estar à frente disso. Pode passar. Estudos na América do Norte, por exemplo, relataram o quão é prejudicial o impacto das falhas de comunicação. Pode ser para os pacientes. Desculpa, os estudos na América do Norte, por exemplo, revelaram o quão prejudicial o impacto das falhas de comunicação pode ser para os pacientes, prejudicando a segurança do paciente e causando lesões graves, até mesmo a morte. Quando eu discuto isso, quando eu trago isso para discussão, porque nós estamos lidando com pessoas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nas nossas intervenções. Se não tivermos uma comunicação bem estabelecida com a nossa equipe, aquele usuário, ele só vem, resolve o que tem que resolver e vai-se embora, e às vezes é o que ele acaba recebendo daquele profissional, não é o que vai resolver. Contando aqui uma situação, né? Na minha residência, eu fiz, como eu falei para vocês, a residência multiprofissional em saúde da família, e estou terminando agora, né, a saúde coletiva. Estou no processo de conclusão. E o que eu percebi, enquanto assistência social dentro da unidade básica, dentro da unidade primária de saúde, né, tinha uma paciente que foi atendida pela médica, e essa médica
começou a fazer a anamnese e tal, e a paciente só queria a medicação, a renovação da medicação. Só que aí vem, né, o ponto, assim, principal, a questão da escuta. Ela começou a perguntar para a paciente por que ela estava, né, se ela estava fazendo, além de tomar medicação, se ela estava fazendo psicoterapia, tentou entender, né, todo esse processo. E ela acabou percebendo que a paciente tinha já, estava em situação de violência doméstica. Então, ela me comunicou, né, sobre esse acontecido, e nós, quanto equipe, né, fizemos uma consulta compartilhada, orientamos ela, né, quanto a essa situação de violência que ela estava sofrendo, e depois, né, a gente fez esse trabalho de acompanhamento, né, ela foi com a psicóloga, ela tinha um tempo que ela ficou sem fazer psicoterapia, e ela falou que estava tomando a medicação, só que a medicação não estava mais servindo para ela. Então, assim, não era só a medicação. Ela foi atrás da medicação, porém, existiam outras questões, né? Que muitas vezes não são vistas pelo usuário, que ele não sabe, não tem conhecimento, né? E não sabe quem procurar. Então, esse momento da renovação, que era para ser somente uma renovação de receita, acabou sendo uma consulta compartilhada, né, um acompanhamento, né, mais profundo sobre essas questões. E, então, eu trago mais esse parágrafo, né, detalhando um pouco isso, essa vivência minha. Pesquisa, né, realizada com preceptores apontou para o fato de a escassez de tempo representar uma expressiva fragilidade para o desempenho da preceptoria. Aqui, nesse ponto, alguns preceptores, né, e alguns tutores, eles recebem, né, uma bolsa, alguns, né, recebem algum valor, assim, né, por aceitarem, mas tem alguns que não recebem nada, às vezes não tem horário reservado para a preceptoria, né, então existe uma luta aí da preceptoria, né, enquanto estabelecimento mesmo, né, seria esse investimento, né, seria dessa bolsa, né, desse valor, né, para ficar com esses residentes. E desse horário também reservado, porque o preceptor, ele é uma pessoa do serviço, né, então ele não tem só a preceptoria para dar conta, né, eles têm os residentes, e às vezes é um, dois, três residentes ou mais, né, que ele está responsável. Então, essa pesquisa exatamente ela traz a escassez de tempo. Os estudos sobre a interpreceptoria na estratégia de saúde da família, né, com profissionais de nível superior, constatou-se que os preceptores reconheceram a fragilidade de sua formação acadêmica. Então, assim, eu acho que alguns pontos já coloquei, quanto é importante o preceptor, né, nesse processo, e do tutor também. E dos profissionais também, né, que estão ali naquele ambiente. E conhecer quanto a essa fragilidade, né, é muito relevante, né, nem todo profissional consegue visualizar a sua fragilidade, mas visualizando ela, né, perceber que é a necessidade, né, de qualificação é primordial, assim, para você até mesmo trabalhar a questão da educação com esse residente, né, trabalhar essa interprofissionalidade. Porque se você não tem conhecimento sobre o que é interprofissionalidade, como é que você vai praticá-la isso, né, no seu ambiente de trabalho, né, com o residente. Então, essa fragilidade, ela é bem presente ainda e discutida hoje,
né? Os preceptores ainda traz essa, que é desafiador, né? A gente, como os preceptores eles estão ainda no local de trabalho, né? Ter esse olhar ainda, ter esse olhar por residente, ainda tem na sua demanda, né? Então, é um trabalho que precisa de uma qualificação e de um tempo mesmo, né? Para que essa comunicação entre ambos, né? Preceptor, tutor e residente, ocorra. Pode passar. Ferramentas para o trabalho interprofissional, né? Então, assim, detalhando assim, eu falei algumas ferramentas, né? Que ajudam nesse trabalho interprofissional, que é a reunião de equipe, a, as consultas compartilhadas, e aqui eu trago também as reuniões, né, regulares de planejamento. Então, esse momento conjunto ele deve ocorrer, né, ele deve ser reservado para aquela equipe. Na atenção primária, isso é muito presente nos manuais, né, nos cadernos de atenção básica, falam muito isso, né, a importância dessas reuniões, e que é o âmbito também hospitalar, e deve também acontecer esses momentos. A compreensão dos papéis, né, e responsabilidade de outros grupos profissionais. Na minha experiência, dentro da unidade de atenção primária, eu percebi que muitos profissionais não sabiam, né, das atribuições e competências do serviço social dentro da unidade. E eu comecei a trabalhar, né, fazendo reuniões com os profissionais, conversando, participando de consultas compartilhadas, e foi melhorando, né, e teve uma melhora quanto a essa comunicação. Quando essa comunicação começou a ser fortalecida, né, os profissionais começaram a repassar mais demandas, começaram a conversar, né, com o setor serviço social, né, comigo e com a outra profissional. E é assim, a gente começa a partir de pequenas ações, né, então, vamos fazer um curso aqui enorme, não, mas às vezes aquela conversa com aquele profissional, com aquela equipe, né, com o seu local de trabalho, é benéfico, né, para essa educação interprofissional ter um pontapé. O projeto terapêutico singular é uma ferramenta também, né, o projeto terapêutico singular, ele é um conjunto, né, de propostas aí de condutas terapêuticas, né? Como essas condutas terapêuticas, né? Participa tanto o profissional quanto o usuário, né? E também os familiares e comunidade, se for necessário também expandir aí a rede de apoio. Todas essas condutas, né, terapêuticas serão conversadas, né, com esses sujeitos. Então, nada é colocado assim como obrigação, tudo é conversado, né? Então, até mesmo para o usuário se sentir protagonista do seu cuidado, né? Ele não vai fazer uma coisa porque você quer, mas se você estabelece, pactua aquilo com o usuário, é mais fácil, né, que esse cuidado, ele aconteça. E outra ferramenta é a educação permanente continuada. A educação permanente, foi discutido, né, que a residência ela é uma educação permanente, que, né, tem esse ensino e serviço. E a educação continuada, ela é muitas essas qualificações, para aprimorar os conhecimentos, esses cursos. Então, está muito dentro da educação continuada. Pode passar. E as conclusões finais, que embora a qualidade, essas conclusões, né, foi dos 3 autores que eu venho citando aqui no slide, que embora a qualidade da evidência, né, para a educação
interprofissional seja atualmente limitada, ela está aprimorando à medida que os estudos de maior qualidade continuam a ser publicados. Então, esse diálogo com a educação interprofissional está sendo fortalecida, mas ainda conseguimos ver muitos percalços. Assim, os sujeitos problematizam sua praxis, tornando-se cada vez capaz de transformá-la e, ao mesmo tempo, transformarem a si mesmo. Então, isso, se você pratica educação interprofissional, você transforma também o seu ambiente de trabalho. Você transforma tanto o seu lado profissional como também pessoal, né? Ele é fortalecido, essa comunicação entre o coletivo. Visto ser fundamental dispor de profissionais que atendam aos problemas de saúde dos usuários, né, a partir de abordagens mais abrangentes para além das dimensões biológicas. Então, é isso, ele possibilita você ver para além dessas dimensões, ver o sujeito, né, completo, ver o sujeito na sua integralidade, ver os condicionantes e os determinantes de saúde, para além do biológico, né, o trabalho também é um condicionante, também pode ser questões também do envolvimento com a família, comunidade. Então, tudo isso tem que ser visto, né, com o seu território também. Pode passar. E aqui as referências bibliográficas. E é só agradecer, né, nós usamos essas 3 referências aqui no slide, e agradecer pelo convite, né, para a jornada. E o que eu oriento, assim, para qualquer pessoa, né, que está assistindo, seja graduando, ou que já fez alguma pós-graduação, ou que nunca, né, que não fez residência ainda, é uma experiência muito boa, né, eu consegui ter muito, né, a partir das experiências, hoje, né, eu me sinto mais segura, né, no serviço, então, eu entrei na primeira residência. Eu não tinha nenhuma experiência, a residência me proporcionou essa experiência, então eu indico para todos, né? Acho que todos os profissionais deveriam fazer residência, né? Seria, se fosse possível, né? A oportunidade para todos os profissionais, né? Vivenciarem, porque além de ser uma pós-graduação, você recebe uma bolsa também durante esses 2 anos. E é isso, é só agradecer mesmo e até mais.